Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 21 de fevereiro de 2019. Carro de Câmara Municipal é flagrado com fardos de cerveja dentro do porta-malas em Praia de Florianópolis. Um carro oficial da Câmara de Vereadores de Urubici, na Serra Catarinense, foi fotografado na frente de um mercado na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, com o porta-malas cheio de fardos de cerveja, em pleno recesso parlamentar. O caso ocorreu na quarta-feira, 9/1. O presidente da Casa, vereador Ivair Neuss, disse que o uso do veículo durante o recesso não foi autorizado. Ainda assim, os vereadores Gilberto Morga e José Luiz de Andrade retiraram o veículo para fazer a viagem. Por telefone, os vereadores disseram à NSC-TV que foram à capital catarinense para uma reunião com o senador para tratar de assuntos de interesse da cidade. Quanto à cerveja, informaram que era uma doação para a Rainha do Carnaval de Urubici e que eles apenas fizeram o favor de levar até a serra. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre os vícios. 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes: o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, e ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. E o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva.
vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem, sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros que em geral não o reconhecem. E a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus. A eles sobretudo está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia do juízo quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo será posto de lado. Jorge S. em seu livro Aprendizados Espiritistas afirma que as bebidas alcoólicas são tóxicos fatais e no Brasil, a Lei Federal 9.294, de 1996, estabelece restrições à propaganda de álcool. Todavia, o parágrafo único da lei é obscena. Notemos: consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta lei, as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a 13 graus Gay-Lussac. Logicamente, ficam excluídas das proibições as cervejinhas televisivas. Eis aí a vitória da indústria etílica com direito à palma de ouro. Em verdade, mais da metade dos brasileiros afunda-se moralmente na farra dos metafóricos 13 graus Gay-Lussac de teor alcoólico. Portanto, como obra-prima das trevas, a cerveja, que em tese possui um teor alcoólico até o limite de 13 graus Gay-Lussac, por não sofrer restrições publicitárias no Brasil, é liberada para todos, trafegando, de tal modo, em altíssima velocidade na contramão da legislação de trânsito que estabelece uma tolerância baixíssima com o álcool. Nessa gerigonça vão os adolescentes se expondo hoje muito mais ao álcool. Está se formando uma geração de dependência de álcool. Além dos riscos à saúde, há os perigos de dirigir embriagado, da violência e de traumatismos decorrentes do abuso de álcool. Através das propagandas apelativas, hipnotizantes, que custam bilhões de dólares, intoxica-se a estrutura mental dos adolescentes mais tolos. Dessa forma, os jovens agem sem padrões definidos de comportamento racional, projetam-se em uma perspectiva cada vez mais próxima da derrocada em busca do entorpecimento da consciência e da razão, justificado pelo prazer alucinado no mundo das bebidas. Situação, essa, que promove um mergulho no nada para as fugas espetaculares da realidade. À maneira de um incêndio, que começa de uma fagulha e causa grande destruição, muitos adolescentes, a partir de um simples gole inofensivo, precipitam-se nos escombros da miséria moral, transformando-se em uma pessoa vazia de ideais. É assombrosa a lavagem cerebral através das mídias veiculando reiteradamente o convite para o consumo de cervejas. Em razão disso, o volume consumido no Brasil está acima da média mundial. Pela televisão, o gênio das trevas aconselha, após 30 segundos de propaganda, então somente 1/1000 de segundos, o famoso beba com moderação. Ora, não se pode aceitar passivamente uma situação em que as autoridades de saúde passam uma mensagem de legalidade e possível moderação ao mesmo tempo em que a indústria acena com uma publicidade maldita e cara cujo conteúdo instiga e incentiva o consumo da cerveja de modo avassalante. Para o espírita, o vício de beber tem implicações muito graves,
especialmente em face das repetidas advertências dos benfeitores espirituais, elucidando sobre os danos que causam a mediunidade, por exemplo. O médium, contaminado pelos alcoólicos, torna-se mira de obsessão dos indigentes alcoolistas do além. A obsessão, através da inofensiva cervejinha, é mais generalizada do que parece. Num contexto social permissivo, o vício da ingestão de alcoólicos torna-se expressão de status, atestando a decadência de um período histórico que passa lento e doído. A doutrina espírita adverte sobre essa influência espiritual, oculta, ou seja, o meio espiritual que respiramos pode contribuir para o surgimento de um determinado vício. Não nos iludamos, o viciado em álcool quase sempre tem a seu lado obsessores extrafísicos que o induzem à bebida, nele exercendo grande domínio e dele usufruindo as mesmas sensações etílicas. Pais espíritas e, absolutamente, cônscios da responsabilidade que assumiram perante a família, não devem oferecer bebidas alcoólicas para seus filhos sob quaisquer pretextos. Ao contrário disso, devem envidar todos os esforços para afastá-los das festas regadas a álcool. Essa, sim, é uma atitude sensata. Creio que haja suficiente razão para não estocarmos, em casa, as esplêndidas e suntuosas garrafas de bebidas alcoólicas, normalmente, conservadas em um atraente barzinho, pois, nelas, está acondicionado o tóxico fatal. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de fevereiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.